Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre Sociedade do Cansaço e não exatamente sobre isso, a gente vai falar de tópicos muito atuais que estão presentes nesse livro, que é uma obra incrível, gente. E, enfim, vamos começar falando sobre o excesso de positividade. A gente vê hoje, né, quando a gente entra nas redes sociais, quando a gente vai conversar com as pessoas, tudo tem que ser bom, tudo tem que ser legal, tudo tem que ser positivo. Mesmo se acontecer uma coisa bosta, uma coisa muito ruim, você tem que fingir que você está feliz e que você está sempre grato. Então a gente vive nesse mundo que, querendo ou não, por mais assim, clichê que sou, é um mundo de aparências, porque a verdade é que nem tudo tá sempre legal, nem tudo tá sempre bom, mas por algum motivo as pessoas querem fazer você acreditar que tá tudo sempre bem, e se não tá bem, elas querem fazer você acreditar que elas estão super de boa com não estar bem. Que, não, eu sou muito grata por essa desgraça que aconteceu na minha vida. Então, assim, a gente vive num mundo que é tudo sempre muito positivo. E o autor, quer dizer, do livro, ele aborda essa questão do excesso de positividade ligada a doenças psíquicas que a gente tem atualmente, doenças que estão muito presentes no mundo atual. Não tô falando que nós nunca existiu, mas que a gente vê que, assim, hoje em dia é bizarro, é quase epidêmico, que é tipo burnout, ansiedade, TDAH, depressão, entendeu? E ele diz que esse excesso de positividade, ele não faz as pessoas entrarem em contato com o diferente. Então, você não, quando você tá mal, você se sente mal por estar mal e parece que você tá fazendo alguma coisa errada porque parece que tá todo mundo bem. E aí quando você fracassa em alguma coisa, porque parece que todo mundo tá sempre, né, sucedendo, sendo, sabe, conseguindo sucesso nas coisas, quando você fracassa, parece que você é um inútil, parece que você tá assim, nossa, merece morrer. E para pessoas, para indivíduos que já são depressivos, que já têm alguma predisposição para algum transtorno mental, para indivíduos que têm crise de ansiedade, pânico, etc. Esse tipo de coisa que a gente. Esse tipo de sabe, de bolha, e ao mesmo tempo não é uma bolha porque é muito. É muita. Sim, a internet inteira tá assim hoje em dia praticamente. De que tudo tem que estar sempre bem, de que você tem que ser grato, esse tipo de coisa é um gatilho tremendo para esses indivíduos, porque cada pequena frustração parece que o mundo acabou. Parece que, assim, é o fim dos tempos, fim do mundo, e acabou. E ele fala também sobre a questão da gente não ter imunidade, né, contra isso. Então, assim, a gente consome tanto o igual, a mesma coisa, as pessoas com a mesma cara, falando da mesma coisa. Por exemplo, quando tava essa febre, acho que ainda tá, né, essa febre de corrida, mas parecia que tinha uma época que tava todo mundo correndo. Você entrava no Instagram, não tinha uma pessoa que não estava correndo. Era uma coisa assim, e às vezes até, enfim, na vida real mesmo. Você ia conversar e tinha várias pessoas que estavam começando a correr. E você ficava sentindo, nossa, o que eu tô fazendo, né? Que tá acontecendo? Por que eu não tô correndo também? Então a gente tá tendo muito esse contato com igual. E quando uma coisa parece que, sei lá, começa a virar febre, começa a virar trend, parece que todo mundo começa a fazer. E a gente não tem essa imunidade porque a gente não tem contato com o diferente. O igual, ele não cria anticorpos, como o próprio autor diz, né, de Sociedade do Cansaço. Ele não cria anticorpos. A gente está sendo feito para fracassar. A gente está sendo feito para não conseguir lidar com nada diferente, não conseguir lidar com nenhuma frustração. E esse tipo de coisa é é chave para doença mental, entendeu? Porque ninguém consegue não ter nenhuma frustração na vida. Então, assim, essa parte que ele fala da violência neuronal é incrível. É logo no primeiro capítulo que ele fala da questão da gente viver nessa época pobre, sabe? Nessa época escassa de negatividade. E que sim, às vezes um pouco de negatividade é bom. Não tá falando pra você, nossa, você ser a pessoa mais negativa do mundo, tá sempre mal-humorado. Não, claro que não. E se você, enfim, é uma pessoa que está bem-humorada e que mesmo diante das adversidades fica bem-humorada, tudo bem, mas ele tá falando da questão de que a gente sente essa obrigação, parece que as pessoas hoje em dia impõem essa obrigação de que você tem que estar sempre bem. Sendo que, sabe, não é assim, ninguém tá sempre bem. E mesmo quando eles abordam esse assunto, parece que, tipo assim, gente, não tá tudo bem. Mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem que eu não tô bem. E aí fica essa coisa assim, sabe? É bem o clichêzão de blogueira de internet. Mas assim, com todo respeito também. Eu gosto de várias pessoas que falam dessas coisas, esse tipo de conteúdo, mas a gente percebe que elas são só mais uma pecinha do sistema, sabe? Elas são. Só elas não estão fazendo por mal, mas ao mesmo tempo, tipo assim, elas também têm, também colocaram isso na cabeça delas.
Então, por isso que a gente não culpa também as pessoas que propagam esse tipo de conteúdo e que, enfim, também não estão erradas, porque é um conteúdo que hoje em dia monetiza muito, dá muito dinheiro e tudo mais. Mas, enfim, vamos pular para outro tópico que tem no livro também, que ele fala da questão da sociedade disciplinar, né, que a gente tem aqui, e também da sociedade de esgotamento. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinta, né? A gente tem o conceito da sociedade disciplinar de Foucault, primeiro, né, que ele aborda, acho que é no segundo capítulo, e ele fala muito sobre essa questão de, tipo, como as coisas foram. A sociedade disciplinar foi de uma coisa tipo, prisão, quartel, coisas, sabe, alguém te dominando, senhor de gente te chicoteando. Foi das piores coisas para as coisas que a gente hoje tá normalizado, familiarizado. Foi para academias, foi para escritórios, foi para shoppings, sabe? E coisas. E o mais interessante dessa diferença da sociedade disciplinar antes para a sociedade que a gente tem hoje, que é a sociedade do desempenho, né? E a sociedade do esgotamento, é que antes tinha essa figura, tinha essa instância dominadora. A gente tinha um chefe, tinha um general, tinha, enfim, alguém lá que era essa figura dominadora. Hoje, nós não temos mais essa figura dominadora porque nós somos essa figura dominadora. Então a gente é quem tá mandando, né, gente? A gente que tá falando, trabalha mais, e daí que a gente, enfim, lida com várias coisas, tipo burnout, enfim, esse tipo de coisa, porque a gente não sabe a hora de parar, a gente não sabe a hora de descansar. A gente acha que tudo bem, porque as mídia tá colocando na nossa cabeça que o certo é você se forçar, se forçar, se forçar, se forçar sem nenhum descanso, porque você tem que ser esforçado, porque você tem que ser disciplinado, porque a disciplina é a chave de tudo. E assim, não é falando que disciplina é ruim, não é falando que esforço é ruim, claro que não. Mas é falando que todo ser humano precisa de um descanso. E hoje em dia parece que isso não existe mais. Só que a gente não precisa mais de um chefe cuzão mandando na gente e falando, olha, não vai descansar não, vai trabalhar, vai ter essa jornada de trabalho exaustiva. A gente faz isso com nós mesmos, então a gente acredita que a gente é livre, que a gente tá, assim, livre. E você acha falando, não, mas eu faço isso porque eu quero, então eu não sou livre? Não, porque você continua sendo só mais uma peça no sistema. Você tá trabalhando mais, você tá consumindo mais, você tá produzindo mais, e você trabalha mais para poder ganhar mais, para consumir mais, então você só tá fazendo o sistema rodar. As coisas, assim, as pessoas, não pessoas, né, mas eu acho que de uma certa forma, o capitalismo contemporâneo, o sistema, ele quer que você pense que você está livre. Realmente, por isso que a gente pensa que, nossa, a gente está fazendo essas coisas por livre e espontânea vontade. Mas não, não. Sempre a gente é só mais uma pecinha lá, fazendo tudo funcionar, tudo girar como tem que ser. Esse capitalismo desenfreado, né? Esse que a gente tem em 2025, enfim, 2025 não, né? De vários anos pra cá, que a gente tem esse capitalismo desenfreado, o consumismo desenfreado que ocorre no mundo hoje. E esse trabalho também, essa obsessão pelo trabalho, a obsessão pela autoperfeição, sendo que justamente aí a gente entra nessa questão, a gente sai um pouco, né, da questão da sociedade disciplinar e entra na sociedade do desempenho. Porque essa autoperfeição ilimitada não existe. Ela não existe. Ninguém consegue realizar todos os desejos, todos os sonhos. Ninguém faz tudo o que quer sempre, sabe? Sabe? Tem a vida perfeita. Não, nem as pessoas que têm mais condições. Claro que pessoas, né? Não preciso falar o óbvio, que têm mais condições financeiras, condições, enfim, psicológicas e no geral, assim, elas conseguem, né, realizar mais coisas. Só que nem essas pessoas provavelmente realizam todas as coisas que elas querem. Porque o ser humano, ele é extremamente ambicioso. Se elas querem uma coisa, se elas realizarem o que elas querem, elas vão querer coisas maiores. Para um milionário, não, ele não está satisfeito sendo milionário. Ele vai querer ser um bilionário. E aí também, o que os bilionários querem, eu não faço ideia, mas enfim. Eu acho que não deviam querer mais, né, coisa alguma. Enfim, tô tentando falar menos palavrão nesse vídeo. Mas enfim. E eu peguei algumas frases aqui, algumas não, né? Vou falar uma só, que na verdade, desse capítulo da sociedade disciplinar que eu tinha falado pra vocês. Que, meu, assim, diz muito, né? A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível. E é exatamente isso. É exatamente isso. Porque não é que nada é impossível. Porque, sim, várias coisas são impossíveis. E tá tudo bem, várias coisas são impossíveis pra você e não são pra outras pessoas. E tá tudo bem. E pra outras pessoas algumas coisas são impossíveis, mas pra você não é.
E você provavelmente não vai conseguir realizar tudo, porque tudo é possível. Porque não! Porque não, você não tá num filme da Disney, você não tá numa série, sei lá, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca. Mas por algum motivo, assim, as pessoas, hoje, elas querem que a gente acredite muito nisso, né? A mídia, a internet quer falar muito isso, que não, é só você se esforçar, é só você colocar, só você ter trabalho duro, né? E quando você vê todo mundo que tem esse discurso, normalmente não faz trabalho duro nenhum. Mas tudo bem também, né? Não vou também, não tô aqui pra julgar ninguém. Eu acho que esse é um vídeo justamente pro contrário. Pra gente não julgar ninguém e não se julgar. A gente tem que entender que a gente sabe, a gente é uma pecinha que tá fazendo o sistema girar e não é culpa nossa, porque a gente acaba sendo vítima disso também. Mas o importante é não ficar maluco por causa disso, não ficar depressivo por causa disso, não ficar ansioso por causa disso, porque, enfim, acaba sendo o mais comum de acontecer, né? Mas enfim, aí a gente falou sobre essa questão da liberdade paradoxal, da queda da instância dominadora. Agora nós somos senhores de nós mesmos, mas a que preço também, né? Mas enfim, e outra coisa que eu queria falar do livro é sobre a questão do tédio profundo que ele menciona, que é como a gente não consegue descansar hoje. E eu acho que, enfim, eu acho que quem tá conseguindo fazer a conexão, desculpa se eu tô sendo confusa, mas esse tédio profundo ele tá muito ligado. Quer dizer, a inexistência do tédio profundo, tá? Que a gente tem no livro que a gente não faz mais isso, a gente não sente mais tédio profundo hoje, está extremamente ligada a esse capitalismo contemporâneo, a esse desespero do sujeito do desempenho, a esse desespero da sociedade do desempenho, porque assim, tudo é pra ontem. Eles não olham pra si mesmos e falam, eu tô melhor do que eu fui há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Não, eles querem ser melhor do que eles foram semana passada, que eles foram ontem. E tudo bem, se você é uma pessoa que quer estar em constante evolução, tudo bem, mas seja um pouco realista, sabe? Seja um pouco razoável com você mesmo. Tudo demora muito, os processos pro ser humano demoram muito. A gente não é igual, sei lá, bicho que nasce e já sai correndo no mato. Não! A nossa vida, a gente, sabe, muito mais demorada pra gente se desenvolver, pra gente aprender a andar, falar, ler, escrever. Então, por que você acha que de ontem pra hoje, sei lá, porque você viu um documentário, viu um vídeo, leu um livro, você, nossa, é uma nova pessoa, muita evolução. É interessante quem tem esse tipo de pensamento. É um pensamento diferente, mas também é um pensamento que, tipo assim, quando acaba? Acaba quando você morrer? E se você morreu hoje, quer dizer que você, enfim, nunca, sei lá, você morreu ruim, porque de alguma forma você tinha que estar sempre melhorando. E o que você é hoje é tão ruim assim, de fato, sabe? Parece que é uma ideia que nunca acaba na satisfação, porque eles sempre também, essa é outra coisa que me irrita. Você nunca pode ser satisfeito, nunca. Não. Tem que ser a sua zona de conforto, não fica satisfeito. E se você estiver bem? E se você tá, sei lá, vivendo bem na sua zona de conforto, ganhando bem, comendo bem, se exercitando, lendo, escrevendo, estudando, sabe? Você tá vivendo bem, mas por algum motivo você não pode ser satisfeito. Tá vendo bem, mas você não pode ser satisfeito. Saia disso, você tem que sair, sabe? É sempre assim, é esse desespero de parece que tem alguma coisa errada e ninguém também diz exatamente que tá errado, porque ao mesmo tempo que você é sempre bom, você é sempre ruim. Então, sei lá, ao mesmo tempo é tudo muito contraditório se a gente for pensar nesse tipo de pensamento, nesse tipo de conteúdo. Mas enfim, e no meio de todo esse desespero do seu desempenho, a gente tem a falta do tédio profundo. Esse é um capítulo que eu amo do livro, que me fez pensar muito, né, sobre a questão da gente não parar mais em nenhum momento e, sei lá, ficar encarando nada. Ficar encarando uma árvore, ficar encarando uma formiga andar. Tipo, a gente pensando nisso quando a gente era criança, a gente vivia fazendo isso. Quantas vezes você não viu sei lá, um bichinho andando no chão e falava, nossa, que legal. Eu ficava encarando lá o bichinho, se deixasse, eu ficava meia hora encarando o bichinho. E você percebe que a gente não tem mais essa habilidade. Por exemplo, se você colocar uma pessoa que, enfim, não é tão vidrada em internet hoje em dia, por exemplo, uma pessoa mais de idade, um senhor, uma senhora, colocar a pessoa pra ficar 2 horas com uma sentada na calçada, botar a cadeira na roupa pra ele sentar na calçada e ficar olhando os carros passar, ele fica lá. Mas fica, até enjoar de ver os carros passarem, de ver gente passar. Agora coloca gente pra fazer isso, coloca um jovem adulto pra fazer isso, um adolescente pra fazer isso. Você fica lá, você fica 5 minutos da rua, você fica, nossa, meu Deus do céu, que agonia, parece que você tá há 10 horas lá. Então, assim, a gente perdeu totalmente essa habilidade de tédio profundo. E que antes soava tão, sabe, idiota, tão assim, pra que eu vou ficar no tédio? Mas hoje soa tão necessário, porque a gente não tem mais descanso mental.
o descanso da mente, né? Se o descanso do corpo é, sei lá, você sentar, você dormir, o descanso da mente, ele e o descanso espiritual também é esse tédio profundo, entendeu? E hoje, assim, não é nem, a gente tá só descansando dormindo e olha lá, porque até o nosso sono tem uma qualidade péssima. Então, assim, é complexo, é difícil. Mas a gente não consegue mais parar e entrar em uma meditação profunda. É muito difícil ficar olhando as coisas passivas, entendeu? E quando a gente fala que a gente tá descansando, né? A gente tá o quê? Com hiperestímulo. A gente tá maratonando uma série, vendo um filme, tá no celular, a gente, sei lá, tá fazendo alguma coisa, nem, não tá fazendo, assim, sempre alguma coisa que tá estimulando a mente, sabe? Tá lendo, tá estimulando essa mente de alguma forma. A gente não entra mais naquela condição do real, assim, tédio. Assim, qual foi a última vez também que a gente olhou pra si mesmo, assim, e pensa que não, você tá com as obrigações já feitas, né? Sem ser as coisas que a gente é obrigado a fazer, trabalhar, enfim, pra escola, faculdade, coisa desse tipo. Quando você tá com suas obrigações feitas, qual foi a última vez que você olhou e falou, nossa, que tédio? Porque não tem. Porque você não tem nem tempo de pensar que tá no tédio. Você pega o celular, acabou o seu tédio. Não existe mais, não tem mais tempo pra ter esse pensamento. Então, assim, essa questão do livro, eu lembro que eu li e fiquei pensando, nossa, foi verdade, né? Nossa, foi verdade. Eu lembro que eu fiquei até um tempo parada na rua, assim, olhando as coisas, porque eu me senti bem alienada. Eu falei, nossa, caramba, eu não tenho mais essa vita contemplativa, né? O contemplar da vida. Ele, inclusive, menciona muito nesse capítulo a Hannah Arendt, e tem uma frase, né, que ele colocou dela, que eu até escrevi, assim, que eu falei, essa é mais uma que eu quero falar completa, inteira. Jamais se é tão ativo como quando, visto do exterior, aparentemente nada se faz. E é isso, gente. Pra mente funcionar, pro espírito funcionar, você precisa, sabe, ter um momento de realmente não fazer nada além de dormir. Sabe, de realmente contemplar alguma coisa que não seja tão agitada, porque hoje tudo é muito agitado, assim. Então, enfim, esse capítulo é mais um capítulo incrível. Eu, obviamente, não vou mencionar todos os capítulos. Eu quero que vocês leiam o livro. Mas eu vou falar de um texto anexo também que a gente vai ter. Tem uns textinhos anexos e tem o da Sociedade de Esgotamento, que fala justamente sobre o que a gente já falou, o sujeito do desempenho. E ele diz, né, que, em última instância, esse sujeito do desempenho, ele está concorrendo consigo mesmo. Ele procura superar a si mesmo até sucumbir. E isso é interessantíssimo, porque é exatamente isso. Inclusive, a gente vê esse discurso sendo propagado como se fosse bom, como se fosse ótimo. E assim, não tô falando que não é bom. Você tem que querer melhorar, você tem que competir com, sei lá, você do passado em alguns quesitos, né? Se você do passado era ruim em algumas coisas. Mas essa competição consigo mesmo, ela tem um problema que ela é eterna. Ela não tem fim. Ela não tem um momento que você vai falar, nossa, terminou, entendeu? Não é igual você estar concorrendo com outra pessoa, que se você perder, você vai aceitar. Se outra pessoa ganhar, você vai, né, respeitar isso. Ou se você ganhar, você vai respeitar outra pessoa. Você não vai falar, nossa, ganhei, você é um lixo. Não, você vai respeitar a outra pessoa, porque segundos lugares, terceiros lugares também são extremamente esforçados. Mas, assim, essa competição consigo mesmo, ela não tem um final, ela não tem muito um objetivo. E pode parecer que tem, só que, assim, no fim das contas, vira essa autoexploração sem fim, sabe? Essa autocobrança sem fim. E, assim, eu falo isso como alguém, e eu não gosto de. Eu, sim, evito dar muitos exemplos pessoais, só que eu falo isso como alguém que se cobra muito. Eu sei como é, nossa, pra viver nisso de, tipo assim, você não precisa de ninguém pra se cobrar, você não precisa de um chefe, não precisa de ninguém, você já tá lá. Só que a gente também tem que saber a hora de parar. Porque se você não para, você fica doente. Entendeu? Existe um momento que você tem que entender que tá tudo bem com quem você é. E a evolução vem naturalmente. Entendeu? Não é uma coisa rápida, é uma coisa, sabe, lenta da vida. É uma coisa lenta e contínua e que você não vai nem reparando. Mas daqui muitos anos você vai olhar e você vai pensar: caramba, eu evoluí, que bom, sabe? Sem desespero, sabe? Sem esse negócio de se odiar a todo momento. Então, assim, esse texto da Sociedade de Esgotamento é incrível também, e ele também fala da questão de que o sujeito de desempenho, isso aqui eu vou até, ó, abre aspas. O sujeito do desempenho se realiza na morte. Realizar-se e autodestruir-se aqui coincidem. E é exatamente isso. Esse é o fim do sujeito do desempenho. E é porque ele nunca vai estar feliz. E quando que é a realização dele? Quando acabar. Quando
enfim, quando ele morrer, quando ele se acabar, porque não tem muito um objetivo. É sempre aquela coisa que não tem final, e ao mesmo tempo que não tem final, tem muita pressa e muito desespero, porque parece que o jeito do desempenho, ele busca por uma longevidade sempre, mas ele tem medo dessa longevidade. Ele tem medo de que as coisas demorem muito pra acontecer, mas ao mesmo tempo ele se sente eterno. Eu não sei se vocês percebem esse paradoxo, assim, esse jeito de desempenho, ele sente que ele é eterno, ele sente que não, eu tenho que me matar de fazer as coisas e sendo que, assim, assim, são pessoas muito apegadas à carne, e não tô falando em sentido espiritual, mas, assim, eles agem como se essas coisas fossem ser eternas, sabe? Aí eu vou conseguir isso, eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Vai ter um momento que você não vai conseguir mais nada. Vai ter um momento em que as coisas vão acabar. Vai ter um momento que todas essas coisas que você conquistou, muito legal, ótimo. A gente tem que viver bem. Só que vai acabar. Você vai morrer. E ao mesmo tempo você vê um desespero, sabe? De tudo, de querer fazer tudo rápido. Então, assim, gente, pra gente, né, jovens adultos, eu principalmente que vive nessa era de que você tem que ser positivo, de que você tem que ser perfeito, de que você tem que ser. Ai, a todo tempo você tem que estar se esforçando muito. Esse aqui é um livro, um mini livro, assim, mini mesmo. Baby, tá? Necessário. Ele dá pra você ler, sei lá, em um dia, uma sentada. Você lê ele numa sentada. Mas assim, ele é muito profundo, ele é muito necessário. Eu não quis nem falar muita coisa, justamente por causa disso, porque por ele ser bem curtinho, dá pra falar bastante coisa rápida. Eu não queria falar tanta coisa assim dele, porque eu quero que quem nunca leu, leia. Gente, esse sinal cortou, passando pra dar tchau e pedir recomendações. Beijos!